Cerca de metade das respostas de inteligência artificial sobre notícias atuais têm falhas significativas, ou seja, quando usamos plataformas como o ChatGPT, Gemini, Copilot e Perplexity, a informação que nos é dada sobre notícias 45% das vezes está errada. E isto é um bocadinho preocupante, correto? As conclusões são de um estudo internacional que inclui também Portugal e que analisou e testou estas plataformas. O que é que está a falhar nestas ferramentas que tanto utilizamos para pesquisar e qual delas mais nos tende a enganar? Vamos descobrir tudo neste episódio do É Comunicar que nos entendemos. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Vamos então analisar este estudo que foi coordenado por serviços públicos de mídia em 18 países, nos quais também Portugal participou, e que foram jornalistas e investigadores que avaliaram mais de 3.000 respostas de assistentes de inteligência artificial a perguntas sobre notícias. As ferramentas testadas, como já expliquei, foram então o ChatGPT, Gemini, Copilot e Perplexity, e os resultados colocam aqui questões sobre fiabilidade e transparência. Vamos então passar aos factos e perceber o que é que acontece aqui. Portanto, estes jornalistas e investigadores recolheram e avaliaram milhares de respostas geradas pelas versões públicas, atenção a isto, versões públicas destes assistentes. As respostas foram avaliadas com critérios jornalísticos, ou seja, factualidade, a identificação das fontes, a separação entre aquilo que é opinião e factos e também a atualidade. Mais uma vez, estas pesquisas foram feitas sobre notícias e temas atuais e não antigos, ok? Portanto, quais são aqui os números-chave? Há 3 números que temos aqui que reter e ter em atenção. 45% das respostas analisadas apresentaram pelo menos um problema significativo. O que é isto? É um erro factual grave, uma omissão que altera totalmente a compreensão ou uma referência enganosa. Também é algo que deturpa de uma forma mesmo significativa aquela informação. Depois, outro dado também importante é que cerca de 1/3 das respostas teve problemas relevantes com fontes, ou seja, referências ausentes, mal atribuídas ou enganosas. É verdade, estas ferramentas alucinam e criam fontes que não existem, pura e simplesmente. E aproximadamente 20% das respostas continham erros graves de precisão, incluindo informação desatualizada ou pura e simplesmente inventada. São as tais alienações destas plataformas. Portanto, entre as plataformas avaliadas, quem é que terá cometido mais erros? Perguntam vocês. Portanto, a Gemini destacou-se pelo pior desempenho, é verdade, sobretudo em termos de sourcing. O que é isto? Apresentava uma percentagem muito mais elevada de respostas com falhas na atribuição ou na referência às fontes. Isto não quer dizer, contudo, que as outras ferramentas estivessem isentas de problemas. Não estão. Portanto, ChatGPT, Copilot e Perplexity também deram aqui respostas com imprecisões ou alucinações factuais em diversos exemplos, ok? Portanto, o relatório documenta casos que ajudam aqui a perceber o risco, por exemplo, são respostas com dados eleitorais desatualizados, apresentados como atuais, citações atribuídas sem fonte verificável e situações em que foram inventados, e sublinho isto, inventados links ou documentos, prestem atenção, que não existem. Portanto, em jornalismo, erros destes podem distorcer a interpretação de um acontecimento e para um leitor que confia numa resposta rápida aqui das ferramentas de inteligência artificial, essa distorção é extremamente perigosa, ok? Portanto, porquê que isto é preocupante? Porquê que eu trago este tema aqui ao podcast? Que sabem que é um tema que tento sensibilizar-vos para ele, é que estes assistentes conversacionais estão a tornar-se, todos sabemos, a primeira porta de entrada
voltada para a informação de muitos utilizadores, cada vez nós mais os utilizamos, não há mal nenhum nisso, temos é que ter estas atenções redobradas, porque se quase metade das respostas têm problemas significativos, há aqui um risco real de amplificação de desinformação, de erosão da confiança das notícias e maior dificuldade para distinguir o que é factos de invenções, e voltamos à questão das fake news, ou seja, aqui a IA, por estes dados, não é, que temos na base deste estudo, infelizmente ajuda aqui a veicular informação que acaba por não estar correta. Portanto, que recomendações práticas é que podemos deixar aqui? Portanto, o estudo e os peritos propõem medidas e na prática há 3 regras simples que qualquer pessoa pode seguir. Uma delas é exigir a fonte e a data, ou seja, quando aí lhe der um facto, peça sempre a origem e a data da informação. Depois, confirme os factos críticos, ou seja, em temas sensíveis, a saúde, a eleições, legislações, enfim, o que for, consulte sempre uma fonte primária, um órgão de referência. Não deixe de pesquisar nos órgãos de comunicação social, é realmente importante. Abra mesmo o link das notícias e leia, porque às vezes estas plataformas o que fazem é alegam esse link como uma fonte, mas depois deturpam, ou pelo menos metade das vezes, tendem a deturpar a informação que está neste link. Portanto, não deixe que a IA substitua também a leitura e a interpretação de uma notícia, de um facto, se isso realmente for muito importante para si, vá e leia. Como terceiro ponto também é que use a IA como ponto de partida. Lá está, serve para resumir ou indicar pistas, não para substituir a verificação humana. Verifique, leia com atenção nas fontes que são realmente credíveis. Então, o que é que, outro ponto que gostaria de partilhar aqui convosco também, e relacionado com este estudo, é o que é que os mídias e as empresas devem fazer, para além das ações dos utilizadores. O estudo recomenda maior transparência e ferramentas de auditoria por parte das empresas que desenvolvem estes assistentes, portanto, que desenvolvem estas plataformas de inteligência artificial, e também sugere que os meios mantenham verificações humanas e que exista uma padronização de como as AIs citam as fontes, algo que o público pode e deve exigir, e portanto isto obviamente que são também plataformas que vão evoluir e vão tender a melhorar e a combater alguns erros, mas mais uma vez deixamos muitas vezes de utilizar os motores de busca tradicionais e os próprios meios para irmos para estas plataformas. Atenção, que nem sempre esta informação que nos é dada, e volto a referir, isto foram analisadas mais de 3.000 notícias ou temas de notícias atuais, não são notícias antigas ou factos que podemos alegar que a inteligência artificial ainda não tem conhecimento sobre ela ou que ainda não foi introduzida informação sobre ela. Portanto, não é isso, é informação realmente atual e, portanto, não há, digamos assim, desculpa para estas alucinações. Portanto, são pontos de partida, são extremamente úteis, mas não substituem a verificação humana, ok? Em resumo, e mesmo para terminar, as tecnologias de inteligência artificial trazem utilidade e eficiência, e era exatamente o que eu estava aqui a dizer, mas nas condições atuais não substituem então a verificação jornalística. O facto de 45% das respostas de IA sobre notícias apresentar falhas significativas é um sinal precisamente de alerta. Portanto, para o cidadão informado, isso significa manter o espírito crítico, pergunte, exige fonte, confirme, só assim continuamos a comunicar e a entendermos com o quê? Com segurança. Espero que este episódio e este alerta tenha sido útil. Se foi e se considera que pode ser importante para alguém, partilhe. Fiquei muito grata se o fizer e se isto ajudar a que todos estejamos mais informados, comuniquemos melhor e em segurança. Obrigada por me ter feito companhia e por querer comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!